Olá, meu nome é Michele, eu sou fonoaudióloga do ABC Aprendizagem e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre vocês, sobre as questões de leitura e escrita. Para os pais, para quem estiver acompanhando as crianças, né? Como que está esse acompanhamento, o que vocês têm percebido, aproveitando essa oportunidade que está tendo de acompanhar mais de perto essas crianças, acompanhar mais de perto os seus filhos, e como que está essa estimulação. Então vamos falar um pouquinho de um termo que o fonoaudiólogo usa muito, que se chama consciência fonológica, e que ele é fundamental no processo de alfabetização e nos processos de leitura e escrita para poder desenvolver essas habilidades tão importantes na vida de todo mundo, de todas as crianças, e nesse processo de alfabetização e melhora da leitura e da escrita. Essa consciência fonológica, de uma forma muito simples, é a manipulação dos sons da língua. Então, a gente precisa, essas crianças precisam ter noção de sílaba, de palavra, precisa brincar um pouquinho com essas sílabas, com esses sons, precisa identificar qual é o som inicial, qual é o som final, se sabe rimar. E para isso eu venho sugerir 3 jogos, para que nesse período de pandemia possa ser dicas de como estimular essa consciência fonológica de uma forma mais divertida, que é da brincadeira. Então a gente vai começar por um jogo simples, que pode até ser feito e montado em casa, que é um bingo. Um bingo de letras, né? Então a gente coloca 4 figurinhas, aí vai sorteando como se fosse um bingo, uma cartelinha para o pai, outra cartelinha para o filho ou para a mãe, se tiver mais de um participante, e vai sorteando. Quando a criança vai pegando as letras e depois forma, é interessante não só completar a palavra, mas falar o som das letras. Então, bala, qual que é o som do B? B. Qual o som do A? Qual o som do L? Qual o som do A? Vamos soletrar a palavra bala pelos sons? B, A, A. Essa manipulação, essa soletração, né? A gente está estimulando a consciência fonológica e está estimulando também o aprimoramento dessas habilidades de leitura e de escrita. Uma outra dica, pensando nas sílabas, também é fazer essa manipulação. Então, pegar um joguinho em que existem as cartas, né? E vai jogando, tem um tabuleiro para ficar mais divertido, para ter início e final, para ter competição, porque nessa idade em que as crianças estão sendo alfabetizadas, eles gostam bastante de competir, e ir sorteando as cartinhas, né? Então, por exemplo, a cama mais o leão, que palavra que forma? Camaleão. Se acertar, você vai andar, vai jogar o dado e vai andar tantas casas para ver quem vai ganhar. Foguete, se a gente tem o foguete, pensa na palavra foguete, tira o T, sobra foguete. Agora vamos pensar na cadeira, se a gente tira o KD, vai sobrar se tirar KD, vai sobrar ira, então vai ficar fogueira. Então fazer essa manipulação mental, isso vai estar estimulando essa consciência fonológica. Ou se não, piano, tirar o I do piano, vai sobrar pano. Quando a criança ainda está nesse processo inicial de estimulação, escreve, depois tira a escrita, faz ela fazer essa manipulação mental, que isso vai ajudar bastante na leitura e na escrita. Ou uma terceira oportunidade de jogo, né, que pode ter um tabuleiro, a gente deixa aqui uma pecinha para jogar as bolinhas e tem uma roleta de letras. Então sorteia uma letra, pode ser por roleta ou até pode montar esse jogo, né?
Sorteia uma letra, por exemplo, a letra A. Vamos pensar qual é o som do A. Vamos falar, por exemplo, aqui uma profissão que comece com a letra A. Ou, né, o outro, se for a parte do outro jogador. Vamos falar uma qualidade que comece com a letra A, né? Não necessariamente vogal, mas a letra M, por exemplo. Vamos falar um mamífero que começa com a letra M. Qual é o som do M? Vamos ouvir se esse som do M do mamífero escolhido. Vamos pensar numa outra palavra que comece com esse mesmo som, mas que é de uma outra categoria, por exemplo, um instrumento musical. Então é fazer essa manipulação, chamar atenção ao som e que na brincadeira estaria estimulando todas essas habilidades, né? Então a gente consegue, quem não tem o jogo propriamente dito em casa, pode pular em relação ao bingo, né? Montar isso, uma cartelinha, sortear algumas letras. Se não conseguir o jogo, faz em papel mesmo. Esse segundo que eu disse de manipular as sílabas, né? Vamos tirar uma sílaba, vamos colocar outra sílaba, vamos formar palavras diferentes. Então tudo isso, esse terceiro, né? A gente pode também criar, sorteando letras, pegando categorias diferentes, animais, frutas, objetos, pássaros, comidas, para que as letras entrem nessa brincadeira e as crianças vão percebendo o som, vão fazendo associações e manipulações de tudo isso. Então é interessante aproveitar esse momento e estimular a criança com um foco, com um objetivo que vai ajudá-los em relação a essas habilidades de leitura e de escrita. Numa outra oportunidade, a gente pode até pensar em outros jogos para poder ir dando mais dicas em relação a como estimular. Tá? O importante nesse momento é perceber como que a criança está diante de toda essa mudança de meio escolar que está vivendo e acompanhando mais de perto todas essas funções e tentando estimular essas habilidades para que eles possam ter sucesso aí em relação à leitura, à escrita, à compreensão de texto. Tá bom? É isso por hoje. Espero que eu tenha ajudado e que eu tenha dado algumas dicas para poder utilizar esse tempo com as crianças e não só brincar, mas também estimular habilidades que vão ser importantes para eles na escola e no dia a dia e na vida futuramente. Muito obrigada!